Salve, salve, povo santo de Deus. Mais uma vez a gente se encontra aqui no canal para tocar num assunto bastante delicado, que é a experiência do luto, o sofrimento dessa provocado por essa perda da morte de uma pessoa que a gente ama, de um trabalho, a perda de um emprego, também deixa uma pessoa em estado de luto, o término de um relacionamento. Às vezes aparecem sentimentos muito confusos, às vezes de raiva, uma certa revolta, também a indignação. Às vezes a gente sofre com algum tipo de culpa, de uma experiência de parece que algo não terminou muito bem. Como é que a gente enfrenta tudo isso? Vejam que é um tema bastante delicado e se isso traz para você algum gatilho negativo, então deixa para assistir um outro tipo de vídeo, um outro conteúdo. Eu faço esse vídeo porque tem várias pessoas que têm pedido alguma coisa sobre como lidar com o dia a dia depois da morte de uma pessoa importante na vida da pessoa. Então, espero que esse vídeo ajude. Se você está passando por um momento de luto, se você está acompanhando uma pessoa que está vivenciando luto, espero que isso te ajude. E quero agradecer cada um de você que é inscrito, de vocês que é inscrito aqui no canal, cada membro do canal que tem dado um apoio financeiro todo mês aí, ajudando o canal. Você se torna membro num botão que aparece aí quando você já é inscrito, né? Aparece lá, seja membro. Você escolhe a opção e para cada opção que você escolher, você também tem algum benefício que vai receber, uma forma também de agradecer, retribuir por esse apoio que você dá. Cada inscrito no canal, cada membro do canal, dá um recado ao YouTube, que o canal é relevante, que os vídeos fazem bem, e isso faz com que o YouTube também distribua para outras pessoas. Se você gostaria de me dar um apoio para que o meu canal chegasse a mais pessoas, seja inscrito no canal e, se possível, seja membro também. Eu organizei a nossa conversa com alguns tópicos assim para ajudar a gente. Primeiro, vocês vão ver que eu estou segurando uma folhinha aqui. O assunto é tão sério, é tão importante que é importante também ter um preparo, que a gente possa conversar com um certo roteiro, com as ideias bem organizadas. Então, quando não estiver olhando assim, eu estou olhando assim, justamente para fazer a leitura do roteiro. Primeira coisa, o que quer dizer luto? Muita gente fala, né, o luto é uma luta. Isso é uma percepção nossa na língua portuguesa sobre essa palavra. Mas, na verdade, luto vem de uma palavra latina, luctus, que significa dor, que significa mágoa, que significa lástima. Lástima como compaixão, um certo sentimento de pena. Mas é o sofrimento que vem por causa de uma perda que a gente sofreu. A perda de uma pessoa, a perda de um bem, a perda de um emprego, a perda de um relacionamento. Então, é uma experiência de dor, é uma experiência de sofrimento. E aí, a primeira pergunta que a gente pode se fazer é justamente essa: qual o lugar do luto na minha vida de fé? Qual o lugar do luto que ocupa na nossa fé? A gente vai lembrar do próprio Jesus que sofreu o luto quando o amigo dele Lázaro morreu e Jesus chorou. Então, mesmo você tendo a confiança que Deus cuida de tudo, mesmo você tendo a fé na ressurreição, então que essa nossa vida é passageira, que ela é marcada pelo limite, que a gente vai ressuscitar com o Senhor, né? Tudo isso é um dado da nossa fé. Mas mesmo tendo fé, a gente experimenta o sofrimento da partida e da perda daquelas coisas que são importantes para nós. Partida de alguém que a gente ama e a perda de coisas que são importantes para nós. Então, mesmo tendo toda a fé do mundo, a gente vai experimentar a dor, a gente vai experimentar o luto. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, também ele experimentou a dor. Então, sofrer não significa que você não tenha fé. Sofrer a dor da morte de uma pessoa não significa que você esteja fraco na fé. Então, é importante olhar isso, a gente vai seguir aqui com algumas outras coisas. Tem um primeiro conselho, talvez ele não vai se aplicar a todo mundo, mas há situações em que você acompanha a doença de uma pessoa, o processo crônico daquela doença vai se agravando, você vai vendo a pessoa perder as possibilidades, a força
para fazer tantas outras coisas que você estava acostumado a vê-la fazer. Então, há um luto antes do luto. Então, aqui é o primeiro conselho, em alguns casos, né? Perceba o luto antes do luto. E o que eu quero dizer com isso? Essa situação nossa de impotência. Você sofre porque não está conseguindo modificar aquilo que está acontecendo com a outra pessoa. Você sofre porque vê aquela pessoa que tanta coisa podia fazer, nesse momento não está conseguindo dar conta. Você sofre porque mesmo na presença daquela pessoa, parece que você experimenta uma grande solidão. É uma espécie de dor antes da dor da perda. É uma espécie de sofrimento antes mesmo que aquela pessoa ela tenha partido. E a gente precisa, justamente com os próximos passos, organizar um pouquinho isso tudo que vai mexendo no coração da gente e precisa sempre de uma resposta nossa, de uma construção nossa para enfrentar isso tudo. Então, os próximos conselhos. Primeiro, esse daqui. Receba, identifique e aceite a diversidade dos sentimentos e emoções que vão tocar em você em algum momento. Por que é importante você perceber as suas emoções, os seus sentimentos? Porque eles são filtros da realidade. Eles são lentes com os quais a gente pode olhar a realidade. Então, às vezes, num dia que você estiver muito triste, um dia que tiver, às vezes, com aquele sentimento de revolta, às vezes aquela emoção de raiva, né? Aquele dia você precisa perceber as coisas que vierem ao meu encontro, talvez eu não vou receber bem. Então alguém me convida para tomar um café, conversar um pouquinho mais, mas no dia que eu estou triste eu me isolo, eu não quero. Mas às vezes se eu fosse, eu teria a chance de ver alguma coisa diferente, de receber um estímulo diferente e sair um pouquinho desse círculo de sofrimento que está me afetando. Quando eu percebo as minhas emoções, eu consigo observar, por exemplo, o que está fazendo eu pensar, o modo como eu estou pensando. Por que hoje essas ideias estão me acompanhando? Por que hoje essas imagens, essas lembranças, elas estão me acompanhando tanto? Então, verifica, perceba, identifique e saiba também aceitar. Tem dia que você vai estar bem, tem dia que você não está tão bem e precisa, mesmo assim, tocar a sua vida, começar a reorganizar a sua vida, mesmo sem aquela pessoa. Sempre lembra disso? Se esse relacionamento era um relacionamento de amor e a pessoa queria tanto bem a você, onde ela estiver, ela vai estar também rezando e querendo que você esteja bem. Então, reconstruir a sua vida também é uma forma de declarar amor por aquela pessoa que partiu. Então, eu digo que te amo, cuidando da minha vida. Eu digo que você foi importante para mim, retomando o cuidado com a minha vida. A gente segue para o próximo conselho, e aqui é um ponto importante. A gente precisa saber pedir e receber apoio da nossa rede de amigos, da nossa rede de afeto, da nossa família. Não demora muito para pedir ajuda. É importante que peça ajuda. Às vezes você vai perceber, isso a gente vai falar mais para frente, que precisa de uma ajuda profissional, precisa ali de um psicólogo, um psicoterapeuta, alguém que vai te ajudar também a colocar um pouquinho de ordem nessa situação. Mas aqui, nesse conselho, a gente está falando de uma situação um pouco mais comum. Reconhecer que eu preciso do outro, da presença do outro. Agora a gente passa para um outro conselho, que eu já adiantei um pouquinho dele nos itens anteriores. Eu preciso reconstruir a minha rotina. Eu não falo assim, retomar, porque se aquela pessoa ela era tão importante, ela ocupava um espaço que vai ficar vazio. E que a gente vai precisar perceber isso e a gente precisa fazer alguma coisa. Então, a reconstrução da rotina, ela vai depender, é claro, do momento que você está vivendo, do estágio desse luto que você está enfrentando. Uma coisa são os primeiros dias, outra coisa conforme vão avançando semanas, meses. A gente precisa enfrentar o sofrimento de alguma maneira. A gente precisa reorganizar o nosso tempo de alguma maneira.
E deixo aí para você uma pergunta importante, que você deve fazer para você todos os dias. Não só no luto, mas em todos os dias, mas especialmente no tempo do luto é importante. O que hoje eu farei para estar bem? Se você puder, escreve no comentário. O que hoje eu farei para estar bem? Acabei de dizer que é uma declaração de amor à pessoa que partiu, você cuidar da sua vida, você reorganizar a sua vida. Mas eu tenho que saber todos os dias o que eu vou fazer por mim, para que hoje eu esteja bem. Isso vai significar desde você cuidar daquela pequena rotina do seu dia a dia, arrumar a sua cama, arrumar o seu ambiente onde você está, onde você trabalha, mas talvez também incluir uma pequena caminhada para você tomar um pouco de sol, ver alguma coisa diferente. Vejam, dentro do seu ritmo. Até você conseguir reconstruir a sua rotina de sonhar coisas para você, de planejar alguma coisa para você. Isso tudo dentro do tempo daquilo que é possível. Aqui a gente avança para mais um conselho que eu acho super importante você perceber. A gente precisa ter um termômetro. Muita gente vai passar pelo luto, vai ter a rede de apoio, vai se organizar para retomar e reconstruir a sua rotina, mas algumas pessoas talvez não consigam. E às vezes elas vão precisar ou de um apoio, de uma companhia um pouco mais organizada, formalizada, ou às vezes precisa justamente de um profissional da saúde dos sentimentos, da saúde mental, como um psicólogo, como um psicoterapeuta, alguém que vai te ajudar a colocar um pouco melhor as ideias no lugar. Então, como é que eu verifico? Eu preciso desse tipo de apoio ou o apoio que eu estou recebendo já é suficiente? Então, qual que é o termômetro que eu vou olhar se eu realmente preciso de mais ajuda? Eu estou sendo negligente comigo? Então, tudo bem, o sofrimento, a lembrança daquela pessoa sempre vai voltar, mas eu faço as coisas que eu tenho que fazer, eu organizo aquilo que eu tenho que organizar, eu cumpro os compromissos que eu tenho. Então, mesmo com dor, eu estou levando para frente a minha vida. Quando você percebe que está num processo de muita negligência, deixando muita coisa por fazer, esse é um termômetro importante que você vai precisar realmente contar com a ajuda de alguma pessoa para que possa ali ficar do seu lado, ser companhia na hora que você tem que fazer alguma coisa, ou de repente um profissional que vai te dar com um instrumento que tem alguns elementos ainda mais pontuais para esse processo de reorganização da sua vida. Depois, o próximo conselho, esse daqui, é essencial e todos eles aqui, eu estou colocando por ordem, mas não é do mais importante para o menos importante, ou do menos importante para o mais importante. Todos eles tentei colocar uma ordem, assim, um pouquinho, de um tipo de lógica, mas algumas pessoas vão perceber que uns elas já estão dando conta, outros talvez não, então cada um coloca na ordem de prioridade como lhe parecer melhor. Mas esse assunto é justamente de cuidar da espiritualidade, fortalecer a espiritualidade, ele é o pano de fundo de tudo. É aquilo que vai te ajudar assim, a enfrentar esse momento com serenidade, com sabedoria. A espiritualidade, a nossa fé, colocam assim um gás, uma força para a gente que outras coisas talvez não consigam. Porque a espiritualidade, ela conta muito sobre como é que eu enxergo esse mistério que é a minha vida, que é a existência. Então, se você perceber, por exemplo, a vida é um dom. A vida foi uma oportunidade de estar com essa pessoa, de amar essa pessoa, de com ela construir tantas coisas. Foi um grande dom, um grande presente. E isso, às vezes, até muda a linguagem. Alguém diria, eu perdi minha mãe com 80 anos. E talvez essa pessoa vai dizer, Deus me deu a chance de conviver com a minha mãe em tantos anos. E isso coloca para você muito mais qualidade no seu pensamento, na forma de você compreender. Então, não, eu perdi minha mãe, eu tinha tantos anos. Não, eu pude conviver com a minha mãe até tal idade. Então, isso modifica a forma como a gente enxerga. Mas também a gente percebe com a espiritualidade que a vida é alguma coisa para a gente administrar. Então, a partida dessa pessoa me trouxe muito sofrimento, mas eu tenho outras pessoas que são importantes na minha vida.
o que eu estou fazendo agora para administrar bem esses relacionamentos que permanecem comigo? Vejam, já já a gente vai retomar o assunto da culpa. Às vezes a culpa ela aparece e ela pode ser uma fonte de aprendizado, mas ela pode ser uma fonte de um sofrimento que só vai sufocando a pessoa. Então, o que hoje eu estou fazendo também para construir uma vida melhor com as outras pessoas que estão comigo? Depois, a espiritualidade ajuda a gente a enxergar que essa vida é uma peregrinação. Nós todos estamos caminhando, mas cada um com ritmo e condições diferentes. Então, eu moro em Mogi das Cruzes, até chegar em Aparecida. Se eu for a pé, eu consigo em 4 dias. Eu não, né? Mas as pessoas que vão geralmente, né? Se eu for de carro, dá umas 2 horas mais ou menos. Se eu for de ônibus, vai ser um outro tempo. É essa peregrinação da vida que todo mundo faz, cada um faz dentro do seu tempo. E a espiritualidade a gente ajuda a gente a compreender isso. Depois a gente precisa, nessa fase, mais ainda fortalecer, por exemplo, a vivência dos sacramentos. Procura o padre para se confessar, procura o padre para fazer uma direção espiritual, frequente as missas com ainda mais devoção, com ainda mais cuidado. Se você tem a possibilidade, em algum horário, vai lá fazer uma oração na capela do Santíssimo. Tudo isso pode te ajudar na reconstrução, não só da sua rotina, mas da sua própria vida. Então, a experiência do luto é uma experiência de dor. A dor, em algum momento, ela vai ser amenizada, mas eu preciso também fazer algumas coisas para enfrentar essa dor e não deixar que ela sufoque em mim outras coisas que também são importantes. Lembra? É uma declaração de amor àquele que foi, dizer: eu vou cuidar da minha vida. Eu vou valorizar a minha vida para que cada vez mais essa vida corresponda àquilo que Deus quer. Depois tem um outro ponto importante, que aí já é o penúltimo conselho que eu dou a você, sobre essa fase do luto. Às vezes a gente vai ter sentimento de culpa. A culpa, quando ela é uma fonte de aprendizado, ela ajuda a gente a ser mais responsável. Agora, a culpa, quando ela é simplesmente um sentimento, uma espécie de emoção por se sentir reprovado, ela pode ser bastante estéril, ela pode ser alguma coisa que sufoca, que tira a gente, tira a força de vida da gente. Então, tome cuidado com a culpa. Então, para tudo aquilo que a gente viveu com as pessoas, a gente vai lembrar de coisa boa e de coisa que não foi boa. A gente vai lembrar que a gente ofereceu o melhor, mas nem todo dia. E isso faz parte da vida. Mas mesmo que você diga, olha, eu tenho consciência de que eu fiz alguma coisa que não foi certo, que não devia ter sido dessa maneira. Tanto você deve, então, pedir perdão a Deus por aquilo que aconteceu, mas também se perdoar, também olhar para você com compaixão e dizer, Senhor, me ajuda, então, em outras situações, poder oferecer o meu melhor. Quando você percebe que a culpa ela está te bloqueando demais, te fechando demais, então aqui é um grande termômetro para que você procure uma ajuda específica para que essa culpa não te leve a alguma forma de comportamento, de situação depressiva. E isso pode ser muito triste, pode ser muito perigoso. Então, tenha esse cuidado de reconhecer as falhas, os limites, isso faz parte da existência de todo mundo, mas não se deixar bloquear pelo sentimento de culpa. Né? Procure ajuda, procure uma boa orientação. Depois, o último conselho que eu dou é um conselho que é super importante para que você acrescente mais vida na sua vida. Para que você tente abrir um pouquinho essa janela que está fechada e deixar um ar de alegria, um ar de renovação entrar na sua vida. O pratique o sair de si, ele significa duas coisas. Primeiro, o elemento da gratidão. Então, praticar a gratidão. A gratidão ela é um remédio, é uma vacina contra tantas formas de doença espiritual, em que você louva a Deus por aquilo que está acontecendo de bom. Senhor, hoje o sol está brilhando. Senhor, hoje o Senhor está mandando chuva. Te louvo, te agradeço por isso. Uma pessoa agradecida, ela não fica presa aos seus sofrimentos.
A gratidão é alguma coisa maravilhosa que abre a gente para sair de situações muito difíceis. Mas tem uma segunda coisa: olhe para outra pessoa. Olhe e tenha compaixão com outra pessoa. Conviva com outras pessoas. Fale com outras pessoas. Perceba as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, quando a gente consegue se envolver, demonstrar carinho, amizade por outras pessoas, perceber quem está ao nosso redor, a gente vai conseguindo justamente sair daquela situação de um fechamento que às vezes a dor provoca em nós. Então é mais ou menos assim: se alguma coisa me atinge, no geral a gente não se fecha, não se protege. Isso, é bom, é um primeiro momento, mas a gente precisa se abrir. Então, praticar o sair de si também significa tentar ter conversa com as pessoas. Isso tudo ajuda bastante. Bom, eu elenquei para vocês alguns conselhos que eu costumo dar às pessoas quando elas estão passando por uma situação de luto. Tem vários textos que eu já escrevi que estão aí circulando no meu blog. Tem também aquele meu livro, Enfrentar a Inimizade e Conservar a Paz, Oração e Meditação para o Tempo de Adversidade. Há uma novena para essa fase, para esse período. Isso tudo pode ajudar vocês também. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Aqueles que não são inscritos no canal, então se inscrevam no canal, deem esse apoio. Você que já é inscrito e, se puder, se tornar membro do canal, colaborando para o crescimento do canal e para que outros vídeos como este possam também chegar a outras pessoas. Vai aparecer aqui na tela algumas outras sugestões de vídeos para vocês continuarem acompanhando no canal. Deus abençoe. Até a próxima.